Instituto Padre Quevedo. Inscreva-se agora em nosso canal. Câmera não, pode ir. Ok, posso começar? Pode. Bom, você tocou muitos aspectos de um tema que para mim é muito interessante e que pesquisei muitíssimo. Se fala muito de procissões, peregrinações, etc. Eu participei de 8 peregrinações à Nossa Senhora de Guadalupe. Também participei e pesquisei Fátima, Lourdes, Nossa Senhora del Pilar em Zaragoza, na Espanha, muitos casos. Bom, há umas coisas muito falhas em tudo isso. Por exemplo, quando fui a Guadalupe, que é um caso fantástico, o grande sábio Próspero Lambertini, que é um milagre de ciência infusa, depois foi Papa Bento XIV, disse uma frase da Bíblia: non fecit tale ter omni nazione. Tantos milagres, fenómenos en parapsicologia supranormais, enormemente superiores a todo outro tipo de fenómeno humano natural. Tantos milagres como Deus fez en honra da menina de Tecuatlachopiu, que significa soy aquela que te liberta daqueles que te matan. E Tecuatlachopiu, Juan de Zumárraga, o obispo de Guadalupe, que é uma cidade da Espanha, onde também há uma peregrinação, um caso muitíssimo parecido ao de Nossa Senhora Aparecida. E então ficou em Guadalupe, e com Guadalupe ficou em vez de Tecuatlachopiu, Nossa Senhora de Guadalupe. É um caso fantástico e uma relíquia fantástica, porque não se trata de uma aparição, as mal chamadas aparições, que logo tocarei o tema. Aliás, vou anotá-lo porque esse é um dos grandes erros, sino de uma psicopictografia, não? No ayate, no cobertor do índio Juan Diego, apareceu impressa a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. O cobertor estava feito de maguey, uma planta com a que os pobres faziam seus aventais, etc. Usado nunca aguenta mais de 5 anos. E no índio Juan Diego, esse ayate do índio Juan Diego, ainda está lá, século, em uma gaveta com alcanfor, com naftalina, experiências feitas e sempre com a mesma temperatura. Os parapsicólogos conseguiram que aguentasse 25 anos. E lá está, desde 1531, séculos. Aguentou uma bomba, aguentou raspar e terços e tal. Está perfeito. A pena é que, e Deus respeita a intervenção direta do homem, tocaram, pintaram, acrescentaram esse índio de embaixo, não é? Pintaram de prata a lua e a prata ficou preta. Pintaram uma coroa de prata, já caiu quase tudo, quiseram limpar, estragaram. Pintaram 2 anjinhos aos lados, esses 2 já voaram. É dizer, tudo que foi acrescentado está se modificando, refazendo. Por exemplo, a prata que ficou preta está caindo e está aparecendo embaixo o branco imaculado, etc. Bom, uma série de milagres reproduzindo a imaginação do índio Juan Diego. O sol nas costas não cabe, a lua nos pés não cabe. É a imaginação do índio Juan Diego, e foi impresso nesse cobertor, no qual convenceu o obispo Juan de Zumárraga, e agora tem uma basílica fantástica, né? E com o quadro lá. Porém, eu estive lá 8 vezes com organizações que faziam aqui e me convidavam a mim, porque sabem que sou muito devoto e entusiasta da Nossa Senhora de Guadalupe. Em todas as nossas salas tem Nossa Senhora de Guadalupe, menos nos banheiros,
Se encontras um lugar onde não tenha uma Senhora de Guadalupe, te dou $10.000. Somos fanáticos de Franca e a padroeira do clero. Pois bem, fui lá e é lamentabilíssimo a parte negativa. O bispo, os padres, não sabem nada. Não sabem nada a respeito. E o pessoal vão peregrinações em quantidade e não explicam nada porque não sabem. E nessas 8 vezes eu falei na missa e expliquei para os brasileiros. Mas brasileiro e português e espanhol é a mesma coisa, de português e espanhol é a mesma coisa. Então todo mundo estava entendendo e os de lá, os que moram lá, ficavam todos estranhados, não conheciam. Isso é uma falha muito grave que você tocou dos padres. Não explicam e às vezes nem sabem. E um caso fantástico, tenho um livro publicado a respeito, depois te mostro, está lá acima, de Nossa Senhora de Guadalupe, que é fantástico. E lá, os padres, uma coisa negativa. Os peregrinos não sabem do que se trata. Os padres não sabem de que se trata. Depois, comércio, é algo enorme de comércio que tem lá. É dizer, o interessante é que o que os brasileiros queriam, devoção a Nossa Senhora, e interessar-se por essa relíquia fantástica. Relíquia é uma assinatura de Deus. Então, Deus faz incorruptos, tem muitíssimos incorruptos, relíquia do santo, e outros muitos relíquias, que é uma assinatura de Deus. E esta relíquia é fantástica, não? Turismo. Ficou em turismo. E por que sacrifícios? É uma coisa que havia que explicar ao povo, mas os padres não fazem isso e nem sabem. Não explicam o caso e depois deixam esse turismo, deixam essas pessoas que vão lá até para roubar. Não há um cuidado que deveria haver, lamentavelmente. O caso é fantástico. Estive em Fátima. Fátima, os padres que estão em Fátima não sabem que Jacinta está incorrupta. Uma relíquia fantástica. Eu ouvi pesquisando, em um momento em que levantaram para trasladar de um lugar para outro, se levantou a tampa do que eles pensavam que eram os ossos, e estava o rosto imaculado, perfeito. E não deixam abrir, não deixam verificar. Não deixam os cientistas verificar. Os cientistas verificar. Não acreditam nos milagres, não acreditam em Fátima. Então é só um turismo, lamentavelmente. E tem uma multidão de gente que não é instruída a respeito do caso de Fátima. Em Lourdes, sim. Em Lourdes há muitos milagres, mas também não se explica. Mas a história não se explica. E não sabem que não há aparições. Sim. Não há aparições. Nem revelações. Porque Lúcia dizia, em Fátima dizia que tinha dito, também em Lourdes que tinha dito. Isso é heresia. A revelação do Pai, Filho e Espírito Santo, Pai no Antigo Testamento, pelos profetas, o Filho pelo próprio Cristo em pessoa, o Divino Espírito Santo, no dia de Pentecostes, se fechou a revelação. Ninguém acrescenta uma vírgula, nem. Já no primeiro concílio da história, o concílio de Nicea, se diz, mandamos que ninguém se atreva a dizer que recebeu uma revelação. Mandamos, ninguém tenha a coragem de dizer que recebeu uma revelação, porque a revelação terminou. Então são imaginações. E quantas bobagens se dizem nesses centros de Fátima, Lourdes, Guadalupe, Borém, Bané. As pessoas, elas se dirigem, no caso, né, a um centro como este, com a fé nessa aparição, por exemplo. Né? Que dá um grande erro. Sim. E de que forma o milagre manifesta para eles? Manifesta pela fé que eles têm, mais propriamente, do que propriamente a relíquia.
entendi ben a pergunta, non há aparições. Por exemplo, en Fátima, se se tivesse aparecido, todo o mundo vería que non eran cegos. Nem revelación. Lúcia ouvía unha coisa, Jacinta ouvía outra, Francisco non ouvía nada, o público nem veía, nem ouvía, e non eran nem cegos nem surdos. Além da... non son aparições, son visões, de dentro para fora, con o sol nas costas e tal, non cabe. En Fátima, revelações, un dicía unha coisa, outro dicía outra coisa, non? Em Lourdes... Tem uma questão que o senhor aborda também no seu livro, né, que às vezes as crianças têm esse tipo de manifestação. É mais próprio de crianças, por isso. Muitas vezes são fantasias. Claro, né? fantasias, e se influenciam, e depois... Então, os dirigentes, em vez de explicar ao povo que não são aparições, são visões. E as piores aparições são dos católicos. Nós não temos nenhum fantasma que se toque, que se veja, que todo mundo como nos umbandistas, etc. Mas, mesmo assim, não são aparições. São mais equilibrados, não é só todo esse da umbanda, da macumba, dos médiums espíritas, não, é um pouco mais equilibrado, e são crianças, não são profissionais que se vão treinando. Exato. Mas não são aparições, são visões, com todas as contradições e absurdos, e os padres não sabem e não explicam. Então, por que Lourdes e Fátima e Guadalupe? Porque não são aparições, são visões, mas não poderá ser DEP, Divina Especial Providência. Isso é o que dizia Bento XIV, o grande. Se é o fenômeno natural, é de dentro para fora, e todo mundo tem, todas as religiões têm visões e tal, de dentro para fora. O fenômeno é natural e até desequilibrado, mas em crianças, uma emoção de crianças. E é natural. Não poderá ser especialmente providencial, divina especial providência, DEP, que se dizem para a psicologia, pergunta Bento XIV. Então, que assine o fenômeno natural. Por que vamos a... Se está assinado por milagres. Então, não são aparições, são visões objetivas, mas se Deus assinou com o milagre, a incorrupção de Jacinta e tantos outros milagres, em Guadalupe, a própria imagem, não é uma aparição de Nossa Senhora, não é uma imaginação, mas se imprimiu a imagem, e tantos milagres comprovadíssimos, a própria imagem. Lourdes, quantos milagres em Lourdes. Outra coisa que nas aparições, nas romerias, não se pesquisa. Em Lourdes tem muitos milagres, porém, lá tem um birô de constatações, então o doente tem que ir antes ao birô para confirmar a doença e analisar. Se depois sentiu curado, tem que voltar imediatamente às constatações e... Pode prosseguir. Então, são visões, mas não poderão ser DEP, Divina Especial Providência, então com o milagre. E em Lourdes se verificam muito bem. Em Fátima tem um hospital para atender aos doentes, mas não se verificam os casos e não se conhecem. Então o povo fica turismo e... Ou seja, assim, o milagre, talvez a cura, enfim, é um fato, né? Isso ocorre. E se pela intervenção divina ou se puramente pela fé das pessoas, essa é a minha pergunta. Se é o poder do psiquismo sobre o organismo, por isso se exige que se apresente a doença. Sim. Por exemplo, devolver uma perna decepada e recuperada num instante. Milagres fantásticos e alguns permanentes, como este. Nossa Senhora da Virgem del Pilar. Aí se pode dizer que a aparição, não, porque ainda estava viva. Santiago estava fugindo da Espanha e Nossa Senhora apareceu lá, mas ainda estava viva. Do além para o aquém não volta ninguém.
mas ainda estava viva, e como garantía deixou o Pilar de Zaragoza. Por isso se chama a Virgen del Pilar. O Pilar de Zaragoza, que ninguém sabe de que está feito. Parece jaspe, mas não é, e profundíssimo. Escavaram 30 e tantos metros na rocha e não chegam ao final. Bom. Então, o milagre. Em Fátima, tem alguns milagres fantásticos, só que não se verificam. Não se verificam. Em Lourdes, não é aparição, não é revelação, mas tem tantos milagres verificados. Já no início, a menina veia, a menina Santa Bernadette Soubirous, e escavou assim, lhe pediram um milagre, escavou com as mãos no chão e brotou uma quantidade de água, até hoje é enorme quantidade de água, porque o povo quer isso, quer tocar, quer ver, e então a água de Guadalupe, de Lourdes, né? E brotou um milagre fantástico. E Santa Bernadette Soubirous também está incorrupta. Então é uma relíquia da santidade dela e milagre daquele fenômeno de aparição, não, de visão, sim, natural, mas assinado por milagres, então, de divina especial providência. E assim iríamos, um por um, não? Estive em Fátima, estive em Nossa Senhora del Pilar, em Guadalupe, mas sendo coisas tão fantásticas e com tantos milagres, em Fátima não se analisam. Não se analisam. Tem um hospital, mas não se analisam. Inclusive o milagre da incorrupção até hoje de Jacinta. E nem conhecem. Não pode ser, não analisam. E o mesmo a gente pode dizer no Brasil, dos milagres. Nossa Senhora de Aparecida. Ninguém sabe que está assinada por milagres. Nossa Senhora é encontrada, pescada, não? E com uma rede grande, depois pegaram uma cabecinha, sabe que era uma imagem, que é uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, convertida em estátua, quebrou e jogaram no rio. E pescaram a imagem. E depois, e não estavam pescando nada, pescaram a imagem. E depois pescaram a cabecinha, claro, a colocar. E uma pesca fantástica depois. E talvez ninguém saiba que a imagem, eles queriam colocá-la em Aparecida, em um determinado lugar, e a imagem, sozinha, foi para outro lugar. Mas que isso, senhor Roboimã? Se teletransportou. Se transportou. Porque uma telecinesia, um movimento de objetos, a menos de 50 metros, sim. Mas a distâncias grandes já. Todos os fenómenos parapsicológicos têm seu limite humano, extranormal, paranormal, e o supranormal é enormemente superior, imensamente superior. E levavam outra vez, e de novo, chegaram a fechar com chave na capela, ia para outro lugar, até que por fim compreenderam, e agora está onde ela queria estar, onde a imagem queria. Sim, existe até no caso da imagem do Bom Jesus, o milagre seria esse, né? A imagem sobrevive a um incêndio, e quando estava sendo levada para Santana do Parnaíba, um surdo-mudo falou que Bom Jesus queria ficar ali em Pirapora, a imagem, né? Então tem essa situação aí. Uma influência e tal. Há casos, eu sou de Santander, no norte da Espanha. Lá há uma imagem que os pastores, apareceu lá uma imagem que estava na cidadezinha, né? Em Ampuero, a cidadezinha, e apareceu de repente na montanha. Mas que é isso? Vocês roubaram? Não, apareceu aqui. Já que falamos de Aparecida, pois outra apareceu aqui. Pegaram,
levaron a cidadezinha, de novo foi para lá. A grande distância na montanha, levaram de novo. Mas que isso? Então colocaram policiais, guarda, para que os pastores não roubassem. Não, os policiais, aqui não veio ninguém. Fecharam a igreja com cadeados. E então, por fim, os espanhóis, que temos a cabeça dura, tiveram que aceitar, e Nossa Senhora de Ampuero está onde ela queria, lá na montanha. Lá na montanha. Interessante isso. Um lugar precioso. E assim, Nossa Senhora Aparecida, um caso parecido. Parecido. Aparecida é parecida. Parecido. Então, o lamentável é que não se conhecem estas coisas. Sim. Estive em Ampuero, claro, sou de lá, e os padres que não sabem. Estive em Guadalupe muitas vezes. O bispo, os padres da catedral, da basílica, não sabem. Não, é que conta, isso deve ter sido o que os espanhóis fizeram, logo inventam, né? Para acalmar aos índios, e todos os milagrosos não os conhecem. E como estava dizendo no começo, eu explicava para os brasileiros que explicava, e todos, uma coisa tão bonita que é fantástico, né? E lá não conheciam. Então, aí está tendo uma outra questão, que eu até já coloquei. Hoje, como me foi relatado, cada vez menos pessoas têm buscado essa peregrinação, né, a Pirapora. E talvez diminua cada vez mais, em função do avanço tecnológico e do distanciamento que a própria igreja tem, no caso, né, em tentar verificar ou aproximar os fiéis desses fenômenos. Há duas coisas. A principal culpável de tanto ateísmo e de tantas superstições é a universidade. Porque antigamente era o que se chamava mestre de cleresia, na Idade Média. Os leigos se dedicavam à guerra, aos negócios, e todas as universidades estavam em poder da igreja. Então misturavam teologia com ciência. Rogers Bacon compreendeu que isso era absurdo. Então, teologia é doutrina sobrenatural inobservável. Não te metem fatos, isso pertence à ciência. Então, universidade e teologia, e separar. E aí caíram no erro contrário. Abandonaram o mistério de cleresia, o ministério de clérigos, e se dedicaram, tem que ser tangível, cortável com um microtono, ponderável, repetível à vontade, senão não existe. Nossas universidades, salvo poucas exceções, são materialistas, e eles são os culpáveis. Então chega uma pessoa que tem um fenômeno parapsicológico, até, por exemplo, o que o povo chama uma casa mal assombrada. Sim. Tem uma pessoa doente a menos de 50 metros e tal. Bom, e não, isso não existe. Como que não existe? Se aconteceu comigo, se aconteceu na minha casa e este caso. Então, atribuem a demônios, fadas, ondinas, salamandras, larvas astrais, gênios, mahatmas, espíritos dos mortos. 56.000 religiões ou seitas fundamentadas em erros de interpretação por culpa da universidade. Sim. Tá? Então, esse é um fator. Tanto materialismo e tanto... E a igreja se está deixando contagiar os padres que não conhecem os verdadeiros. E então... E com isso, muitos lugares está diminuindo. E depois também que há uma reação lógica dos peregrinos, tanto comércio, tanta coisa, então abandonam. A principal culpável é a universidade, o povo se está fazendo ateu, etc. Mas ainda ficam bastantes pessoas que vão peregrinando, tem um aspecto bom. Devoção a Nossa Senhora, aqui estamos falando de Nossa Senhora, ou de outros casos, né? Bom Jesus de Pirapora e tal, Lanciano, uma coisa fantástica do corpo, e o pão e o vinho que se converteram em corpo e sangue incorruptos até hoje, duros como a pedra com tantos séculos, e mesmo assim estão vivos. Claro, os cientistas ficam, os parapsicólogos, os outros cientistas da universidade negam. Há de todo, com Cristo, com Nossa Senhora, com os santos, com tal, mas estamos falando de peregrinações a centros marianos, e por culpa da universidade. E os
que tiñan que explicar, non explican e non saben, e exploradores e tal, então... Assim, hoje a gente vê um movimento muito forte na igreja, que é a questão do carismático, da coisa da festa, da cantoria, né? E como disse também, às vezes até algumas práticas de exorcismo. Seria uma contrapartida para vencer o avanço das igrejas pentecostais, no caso? Os carismáticos são filhos dos pentecostais norte-americanos. A igreja queria proibi-los, mas como não sabem muito e tal, por fim deixaram. Mas os carismáticos falam de falar línguas, eles dizem a língua do Espírito Santo e repouso no Espírito. É o principal. São gente boa e tal, mas o carismático é um erro total. Repouso no Espírito. É transe, é o chamado êxtase, transe, repouso no Espírito, como dizia Bento XIV, é o mesmo cachorro com outra coleira. E é blasfêmia dizer que Deus está prejudicando um organismo e que caia e tal. É blasfêmia.